Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ter duas aulas. A primeira aula vai ser de História e Geografia e a segunda vai ser de Ciências, tá bom? Nós vamos utilizar o livro de Natureza e Sociedade, certo? E você vai abrir o seu livro, nós vamos dar continuidade à nossa tarefinha de História e Geografia, tá bom? Falando sobre localização. Vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 58. Abrindo o livro lá na página 58, nós vamos continuar a tarefinha, tá bom? E tá falando assim: é o primeiro dia da Juliana na escola. Para ajudar Juliana a conhecer sua nova escola, os colegas apresentaram a ela um desenho explicando onde fica a sala de aula, os banheiros, a cantina, a biblioteca, o jardim e a quadra. No desenho, a escola aparece vista de cima, como em um mapa, mas os colegas esqueceram de identificar cada lugar com o nome. Com o nosso livro aberto nas duas páginas, 58 e 59, nós vamos ajudar a Juliana a se localizar na escola, certo? Ajude Juliana a localizar os lugares da escola. Para isso, siga as dicas abaixo. Primeira setinha, a sala de aula é laranja. Nós já sabemos que a sala de aula é esse quadro laranja, tá bom? Segunda setinha, a biblioteca fica à esquerda da sala de aula. Qual é o lado esquerdo? É esse quadro amarelo ou é esse quadro vermelho? Você olhando aí. Tem crianças que escrevem com a mão direita, né? Que usam o lápis com a mão direita. Tem crianças que usam o lápis, que é canhoto, que escreve com a mão esquerda, certo? Então, o que a tia Cintia quer dizer com isso? O lado direito que você escreve é o lado do quadro vermelho, certo? E o lado esquerdo é o lado do quadro amarelo, tá bom? Algumas crianças escrevem desse lado do quadro amarelo, que é com a mão esquerda, e algumas crianças, a maioria, escreve do lado do quadro vermelho, que é com a mão direita. Então, a biblioteca está do lado esquerdo. Então, a biblioteca é o quadro amarelo, certo? Segunda setinha. A quadra fica à frente à biblioteca. Nós já sabemos que a biblioteca é o quadro amarelo. Você vai escrever o nome biblioteca nessa setinha amarela. Nós já sabemos que a biblioteca é esse quadro amarelo. Então, a quadra de esporte fica à frente da biblioteca, né? Então, é esse quadro cinza. Então, lá na setinha cinza, você vai escrever o nome quadra de esportes. Tá bom? Próxima setinha. Os banheiros ficam entre a quadra e o jardim. O banheiro fica entre a quadra e o jardim, fica no meio da quadra e do jardim. Nós já sabemos que a quadra é esse quadro cinza. Então, já que ele está no meio, os banheiros, então ele vai ser esse quadrinho azul. Então, na setinha azul, você vai escrever o nome banheiros, tá bom? Próxima setinha. A cantina fica ao lado direito da sala de aula. Nós já sabemos que a biblioteca é o quadro, fica do lado esquerdo, que é o quadro amarelo. Então, o quadro direito é a cantina, que é esse quadro vermelho. Então, lá na setinha vermelha, você vai botar o nome cantina, certo? Última setinha. O jardim fica em frente à cantina. Então, se o jardim fica em frente à cantina, o jardim é esse quadro verde. Então, na setinha verde, você vai colocar o nome jardim. Seguindo para as páginas 60 e 61, nós vamos relembrar o que a gente estudou. Vamos relembrar seu caminho por este capítulo?
Para chegar a um lugar, utilizamos caminhos. Eles podem ser curtos ou longos. Dependendo do caminho, podemos ir a pé ou utilizar algum veículo. Quase todos os dias você faz o mesmo caminho para a escola, observando a paisagem que existe durante esse caminho. Os mapas nos dão informações importantes como para qual lado fica ou para que lado fica um lugar, se está perto ou longe e o que existe no caminho até lá. Pronto, terminamos a tarefa de História e Geografia. Agora nós vamos dar continuidade no mesmo livro de Natureza e Sociedade, certo? Nós vamos fazer nossa tarefinha de Ciências. Vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 72, tá bom? Vamos lá. Com seu livro de Natureza e Sociedade, você vai abrir na página 72. Nós vamos continuar falando sobre os animais. Nós já falamos sobre os animais domésticos e agora nós vamos falar sobre os animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles que vivem na natureza. Eles aprendem a caçar para conseguir seu alimento, quando ainda são muito pequenos. Para que os animais silvestres sejam felizes, eles não devem ser presos e criados como animais domésticos. O que precisamos fazer para cuidar bem deles é proteger o ambiente em que eles moram. Os animais silvestres, eles não são como os animais domésticos. Os animais domésticos, nós podemos criar ele na nossa casa, né? Dar os devidos cuidados, levar no veterinário, alimentar, dar carinho. Já os animais silvestres, eles só vão viver bem se eles estiverem livres na natureza, né? Nós não podemos criar os animais silvestres na nossa casa. Eles são animais que têm que viver livres, tá bom? Alguns animais silvestres são ameaçados de extinção, ou seja, eles podem desaparecer da natureza. Isso mesmo. Extinção é quando não existe mais, como os dinossauros, eles estão em extinção, eles não existem mais, eles viveram milhões de anos atrás, só que eles não existem mais. E alguns animais silvestres, esses que vocês estão vendo aí, eles estão ameaçados de extinção, certo? Ó, a onça-pintada, o lobo-guará, a preguiça, o papagaio, o tamanduá-bandeira, a arara azul, o mico-leão-dourado, que é esse macaquinho, e o boto cor-de-rosa. Um dos motivos deles estarem em extinção é a caça e a destruição do ambiente em que eles vivem, causada pelo ser humano. Outro motivo é a retirada desses animais do lugar onde eles vivem, por pessoas que querem torná-los animais domésticos. Essa prática é proibida. Por que eles estão em extinção? Porque o homem, né, as pessoas, vêm destruindo o ambiente que eles vivem, que é a natureza, e aos poucos eles vão morrendo, né? Porque eles têm que viver na natureza. E outra causa é quando as pessoas tiram ele da natureza e levam para casa, né? Para casa delas, querendo cuidar deles, né? Como se fossem animais domésticos, só que eles não são animais domésticos, eles são animais silvestres, eles têm que viver na natureza. Ah, tia, mas quando eu vou no zoológico eu vejo esses animaizinhos aí. Esses animais que vocês veem no zoológico, geralmente, eles são animais que são pegos de caçadores. Aí eles são levados lá para o zoológico, para eles serem tratados, serem cuidados, né? Para depois eles serem devolvidos para a natureza. Se eles estiverem em boas condições, né? Estiverem bem, eles vão ser devolvidos para a natureza, tá bom? O zoológico é só uma casa para eles provisória, certo? Seguindo para a página 74, tá falando assim, número 1. Leia os quadros abaixo. Aí tem 2 quadros, que são animais silvestres e animais domésticos. Do lado desses quadros, tem mais 2 que a tia Cíntia vai ler e você vai ligar para o quadro correto, certo? Animais silvestres. Primeiro quadro,
fazem companhia aos seres humanos. Quem são? São os animais silvestres ou são os animais domésticos? Aí você vai ligar. Vivem livres e soltos na natureza. Quais são os animais que têm que viver livres e soltos na natureza? É os animais silvestres ou os animais domésticos? Aí você vai ligar para os quadros corretos, tá bom? Número 2. Desenhe abaixo um rosto feliz para cada afirmativa correta e um rosto triste para cada afirmativa errada. Dentro desses quadrinhos brancos, você vai desenhar uma carinha feliz ou uma carinha triste se a frase estiver correta, a carinha feliz. Se a frase estiver errada, a carinha triste, tá bom? Primeira frase. Para criar um animal silvestre, basta pegá-lo na natureza. Isso é correto? Os animais silvestres a gente pode ir lá na natureza, né? Pegar eles e levar eles para nossa casa. Se você achar que está errado, você bota a carinha triste, tá bom? Se você achar que está correto, aí você bota feliz. Mas eu acho que está errado. A gente não pode pegar o animal silvestre e levá-lo para nossa casa, né? Eles têm que viver livres na natureza. Segunda frase. Um animal silvestre precisa viver com outros animais em liberdade na natureza. Os animais silvestres têm que viver com os outros animais livres da natureza. Está correto? Se for, você desenha a carinha feliz, tá bom? Se não for, você desenha a carinha triste. Terceira frase. Preservar a natureza é uma forma de cuidar dos animais silvestres. A gente preservando a natureza, esses animais silvestres, eles vão entrar em extinção, eles vão morrer? Não, né? Então, nós devemos preservar a natureza para que os animais não entrem em extinção, não morram, né? Não, que os caçadores não vão para as florestas para caçar eles, senão eles vão também entrar em extinção, né? Quarta frase. Os animais silvestres não conseguem se alimentar sozinhos. Isso é verdade? Como a gente viu lá no texto, no início do texto, os animais silvestres, eles desde pequenos, eles aprendem a caçar e a se alimentar sozinho, né? Então, essa última frase aí, você vai desenhar uma carinha triste, certo? Seguindo para a página 75, tá falando assim: que tal fazer uma campanha para falar sobre a importância de cuidar dos animais silvestres e da natureza? Para isso, em grupo, sigam os passos a seguir. Número 1. Com a ajuda do professor, descubra quais animais estão em risco de extinção. 2. Escolha um animal e faça um desenho ou colhem a imagem dele em uma folha. Depois escreva o nome dele. 3. Agora, junto com o resto da turma, construa um mural com as imagens dos animais pesquisados. 4. Não esqueçam de pensar em uma frase bem bonita para o mural. Como nós vimos aí, nós temos que fazer um mural, né, com um animal que está em extinção. Nós vamos escolher um animal que está em extinção, né? E depois escrever uma frase bem bonita, né, sobre a preservação da natureza. Só que nós não estamos na escola, né? Nós não podemos fazer juntos. O que a tia Cíntia vai fazer? Você vai voltar lá para a página 72 e 74, 72 e 73, perdão. Aqui, 72 e 73, ó. Você vai escolher um desses animais, tem vários animais aí, ó, que está em extinção. Você vai escolher ou a onça-pintada, ou o lobo-guará, ou o bicho-preguiça, o papagaio, o tamanduá-bandeira, a arara azul, o mico-leão-dourado ou o boto cor-de-rosa, certo? Você vai escolher um desses animais e você vai fazer o mural sobre um desses animais, certo? Ou você pode desenhar esse animal, pintar, fazer um desenho bem bonito dele, ou como você pode colar, tá bom? Você pode pesquisar uma imagem dele, procurar em uma revista, colar e depois você vai fazer uma frase sobre esse animal, tá bom? Como a gente pode preservar a natureza, certo? Aí você vai mandar a foto do mural que você fez para tia Cíntia, tá bom? Faça bem bonito, faça aí, pode ser numa folha sem pauta, a folha que você tiver aí, tá bom? Numa cartolina,
certo? Enfeite, desenhe as árvores, né? Que os animais silvestres têm que viver na natureza. Então, faça umas árvores bem bonitas, faça bem bonito, tá bom? Que a tia Cíntia vai querer ver. Seguindo para a página 75, tá falando assim: para relembrar. Vamos relembrar um pouco sobre o que a gente estudou sobre os animais domésticos e os animais silvestres, certo? Os animais domésticos são aqueles que fazem companhia para as pessoas. Eles precisam de vários cuidados e nós somos responsáveis pelo bem-estar, pela saúde deles. Adote um amiguinho. Existem animais abandonados nas ruas, que são cuidados por pessoas ou instituições que os adotam, né? Nós vimos também que existem vários animaizinhos que estão abandonados que precisam de um lar para morar, né? Aí o que as pessoas fazem? As pessoas fazem a adoção desse animal, certo? Os animais silvestres vivem livres e soltos no meio ambiente. Para cuidar deles, devemos preservar a natureza. Os animais silvestres não devem ser retirados da natureza para se tornarem animais domésticos. Pronto, como vimos aí sobre os animais domésticos e os animais silvestres, né? Que os animais domésticos nós podemos criar eles dentro da nossa casa para eles nos fazer companhia, né? Nós devemos dar os devidos cuidados a eles, e os animais silvestres, eles devem viver livres da natureza. Nós não devemos tratá-los como animais domésticos, né? E para que os animais silvestres não fiquem em extinção, né? Nós devemos o quê? Cuidar e preservar do meio ambiente.